Salmo 37, 25. Quando fui convidado para compartilhar a palavra com vocês, me veio esse versículo na mente. Salmo 37, 25. Salmo de Davi. O habilidoso salmista de Israel. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então esse é o versículo que me veio à mente para compartilhar com vocês. Continuando, 26. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Também o versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Então, nesse salmo, Davi repara duas classes de pessoas. Davi observa o justo. Ele diz aí que desde a sua mocidade passou a considerar o justo. Fui moço e já agora sou velho. Então, passando também pela sua fase adulta. Moço, adulto e velho, ele observou o justo. Mas também ele não só observou o justo, ele observou também o ímpio. Em alguma ocasião, um ímpio específico, aí no versículo 35, sobressaiu aos olhos de Davi. Vi um ímpio prepotente, viu alguém arrogante. Se foi na juventude, se foi na fase adulta ou na velhice, não fala aqui. Mas ele viu aquele ímpio prepotente e ficou observando, reparando, considerando. E Davi quis saber qual o fim daquele homem, o que aconteceu com ele. Então ele diz no versículo 36, passei e eis que desaparecera, procurei e já não foi encontrado. Então Davi nos ensina, irmãos, a sermos observadores. Então eis aqui as palavras de sabedoria de um homem já experimentado. Desde a sua mocidade, ele está analisando, está pensando e considerando. E chegando à velhice, então ele chega à conclusão: o justo jamais será desamparado. Jamais vi o justo desamparado. E o que acontece com os filhos dos justos? A sua descendência não mendigará o pão. Muitos às vezes se preocupam com o futuro dos seus filhos. O que vai acontecer com os meus filhos? Quando eu for velho, muito provavelmente a aposentadoria será pequena, mas previdência compromissada. E o que vai acontecer com os filhos? Será que meus filhos passarão necessidade? Meus filhos mendigarão pão? Então, forte refúgio para você, para os seus filhos, é ser justo. No versículo 26, o que Davi reparou observando o justo? É sempre compassivo e empresta. E a sua descendência, os seus filhos, serão uma bênção. Então, analisando, Davi chega a essa conclusão: o justo jamais será desamparado. E também chega a outra conclusão: aquele que não é desamparado, ele ampara. Ele observou o justo e verificou no justo compaixão e generosidade. Compaixão e generosidade. Mas o que isso tem a ver com consagração? Davi repara o justo, Davi repara o ímpio, e Davi verifica o fim de cada um deles.
E você recebendo essas palavras de sabedoria, palavras de um homem experimentado, um homem guiado pelo Espírito de Cristo, um homem que tinha um coração segundo Deus, qual você vai escolher? Você vai escolher seguir a vida do justo ou ter uma vida do ímpio, do pecador? Você gostaria de ser desamparado e de ver os seus filhos passando necessidade? Aqui dá-nos um conselho: siga a justiça. O que isso tem a ver com consagração? Romanos 5,6. Consagre-se à justiça. Então, analisando, Davi nos dá essa conclusão: consagre-se à justiça. Tenha uma vida de justiça. Vamos para Romanos capítulo 5. Vamos ler pela 11ª vez. Não é isso? Se em casa nós lemos 10 mais 1, 11. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora o versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Então olha aí todos os presentes que Deus te deu. Olha aí o que você recebe quando você crê. Quando, por fé, você deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Na ordem aqui, no versículo 1 diz, paz. Você recebeu paz. Paz com Deus. Mas como assim paz com Deus? Eu nunca estive brigado com Deus. Deus nunca esteve brigado comigo. Não, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. E isso trouxe inimizade contra Deus. E Deus agora propõe paz em Jesus Cristo. Deus nos deu esse presente, paz. O segundo presente mencionado aí, acesso, versículo 2, ou entrada pela fé à graça. Hoje nós temos acesso a Deus. Quando nossos pais pecaram, Deus colocou um anjo vigiando a árvore da vida com a espada, de forma que Adão e Eva não poderiam se aproximar. Mas agora a entrada à presença de Deus foi nos dada. Temos acesso a essa graça, temos entrada a essa graça. Também Deus nos deu como presente esperança. Não precisamos ser pessoas deprimidas, frustradas. Nós temos uma esperança, temos um futuro. Esperança de quê? O que nós podemos esperar? O que nos aguarda? A glória de Deus. Participamos e participaremos da glória de Deus. Esse é o nosso destino, a glória de Deus. Não somos como os incrédulos, não somos como os mundanos, que não têm esperança. Se desesperam, se deprimem. Nós temos a glória de Deus que nos aguarda. Quarto presente, parece contraditório. Tribulação. Então, o irmão Levi gosta. Levanta a mão, levanta a mão. Quem quer tribulação? Levanta a mão. Quem quer tribulação? Vocês não querem? Nem você, Levi. Levanta a mão, Levi. Uai, por qual objetivo Deus dá tribulação? Aqui está dizendo, é Deus que dá. Na Eclesiastes diz que Deus dá o dia da prosperidade e Deus também dá o dia da adversidade. Deus criou tanto um como o outro. Então levanta a mão quem quer tribulação. Eu. Vocês não querem, mas vocês terão.
Vocês não querem, nós não queremos, mas teremos. E por que Deus nos dá a tribulação? Está dizendo aí, versículo 3, a parte final. Sabendo, esse é o problema, nós ignoramos o propósito da tribulação. Quando passamos por problemas, dores, aflições, adversidades, nós não sabemos. E como Jó, nós perguntamos, por quê, por quê, por quê? Deus, me dá explicação. Por que está acontecendo isso comigo? Mas a tribulação tem um propósito, aí diz, produz perseverança. Em alguma Bíblia diz paciência. Eu queria ser tão paciente. Então espere que você receberá tribulação. Deus vai mandar tribulação para que você seja tratado, se torne uma pessoa paciente. E a paciência ou perseverança vai levar à experiência. Então por que Deus manda a tribulação? Para amadurecer você. Para que você seja amadurecido. Mas eu sou jovem, eu já sei de tudo. Pai, mãe, quero morar fora. Não preciso mais de vocês. Não sabe. Você não sabe tudo. Não despreze a experiência, a maturidade dos seus pais. Não despreze a sabedoria daqueles que te criaram. Você ainda não sabe tudo. Salomão, quando vai ser colocado rei de Israel, o que ele pede ao Senhor? Ele diz, não sei como me conduzir. Então ele pediu sabedoria, e isso agradou a Deus. Deus concedeu a ele, então, entendimento para julgar o povo. Deus manda tribulação para gerar maturidade, experiência. E com a experiência, nós ainda teremos mais esperança. Estamos certos daquilo que nos aguarda, por aquele conhecimento que nós obtivemos da experiência. Na lista aí, o quinto presente que Deus nos deu, no versículo 5, o amor. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Deus nos deu amor. Temos alguém que nos ama, e Deus provou o seu amor para conosco. Versículo 8 aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Saiba, você é amado. Mas eu não sinto isso. Mas é algo objetivo, é um fato. É um fato histórico. Deus te ama, e Deus provou, fazendo com que Jesus, seu Filho unigênito, morresse na cruz por você. Você é amado. O outro presente que Deus nos deu aí mencionado, o sexto, versículo 5, o Espírito Santo. Então Deus nos deu paz, nos deu acesso, nos deu esperança, nos dá a tribulação, nos deu amor e nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi-nos derramado em nosso coração, graças a Deus. Se a velha natureza não pode agradar a Deus, se a carne não consegue andar na lei e no mandamento de Deus, Deus nos habilita, nos capacita pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Agora podemos agradá-lo pelo Espírito Santo que nos foi enviado. Podemos agradá-lo pela nova natureza que recebemos de Deus. E a sétima coisa aí que nós lemos, no versículo 11, a reconciliação. Tudo isso nós recebemos de Deus. E o que fazer com tudo isso? Agora capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Pois quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de enfatizar aqui duas verdades. Uma, somos escravos. Aqui na minha versão atualizada, traduziu por servos, mas a palavra no original é doulos, ou escravos. Todos somos escravos. Talvez você, como os judeus da época de Jesus você vai dizer, eu não sou escravo de ninguém não. Ninguém me manda. Mas segundo Jesus, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E segundo Paulo, conforme nós lemos aqui no versículo 16, aquele a quem você oferece para obedecer, você é escravo. Versículo 16, daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Então aquele a quem você obedece, você é escravo. Daquele a quem você obedece, você é escravo. Então, a primeira verdade, somos escravos. Segunda verdade, houve uma mudança de senhorio. Aqui nós lemos que outrora havia o senhorio, o domínio do pecado. Éramos escravos do pecado. Mas agora nós somos escravos de Deus, servos de Deus. Agora nós fomos feitos, versículo 18, servos da justiça. Então, somos escravos. 2, houve mudança de domínio. Nós agora estamos debaixo de um outro senhor, de um outro dominador. O versículo 18, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui que nós linkamos com o Salmo 37. Davi então diz, observei o justo, desde a minha mocidade observei o justo, e agora na velhice, o que eu posso
dizer acerca desse justo, esse que serviu a justiça durante a sua vida, jamais foi desamparado. Esse servo da justiça, aquele que se consagrou à justiça, jamais foi desamparado por Deus. Então nisso nós vinculamos Romanos 6. Então o versículo 18 diz, uma vez libertados do pecado. Então pelo capítulo 6, como é que se deu essa libertação do pecado? Como é que nós nos tornamos livres do pecado? No início do capítulo, Paulo faz uma pergunta. Uma vez que a graça vai além de todo pecado, a graça de Deus é maior do que todo pecado que nós cometemos. Se cometermos 1000 pecados, o perdão de Deus será para mais do que 1000 pecados. Se pecarmos milhões de pecados, a graça de Deus superabundará os milhões de pecados? Ou não? Sempre a graça de Deus vai ser maior do que o pecado? Sim, isso é verdade. Então Paulo pergunta, então se é assim, eu vou querer pecar mais e mais para que Deus seja louvado, glorificado, porque a graça dele será maior? Não. O que graça tem a ver com pecado? Nada. Eles são contraditórios. Olha aqui, versículo 2. Ele responde, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então qual foi o método de Deus para nos livrar do pecado? Deus ordenou para você, faça penitência. Deixe de comer chocolate uma semana inteira. Não beba Coca-Cola. Flagele-se. Faça uma chibata. Bata nas suas costas. Foi isso que Deus recomendou? Vá para um monastério. Coloque milho no chão. Ajoelhe-se no milho. Faça mortificar sua carne. Foi essa a receita de Deus? Como é que você ficou livre do pecado? Está dizendo aqui, versículo 2. Nós, os que para ele morremos. Então a solução de Deus para o pecado, irmãos, é a morte. Deus resolve a questão do pecado pela morte. Ah, mas eu estou bem vivinho. Belisca aqui. Como é que então que se deu essa morte? Como é que Deus resolveu a questão do pecado pela morte? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então é pelo batismo. Então pelo batismo, nós fomos batizados na morte de Cristo. Por isso que o batismo é importante. Se você ainda não foi batizado, considere. Esse é um assunto fundamental. No batismo, então, você é identificado com a morte de Cristo. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, como que nós nos apropriamos da morte? Pelo batismo, sendo identificados com Jesus Cristo. O batismo é uma mera cerimônia. Você identifica no batismo com a morte de Cristo. Você entra nas águas, então ali você está sendo sepultado.
Ali você está identificando com a morte de Cristo. Cristo morreu, você morreu com Ele. Você sai das águas, você está se identificando com a ressurreição de Cristo. E tudo isso, irmão, se dá pela fé. Pela fé. Então isso, você deve receber isso pela fé. Pela fé você crê, eu fui morto para o pecado. Pela fé você crê, eu agora posso viver em novidade de vida. Eu agora, porque morri para o pecado, pela morte de Cristo, não mais sou escravo do pecado. O pecado não me domina mais. Porque o meu velho homem, versículo 6, foi crucificado com Cristo. Agora o corpo do pecado foi destruído e não sirvo o pecado como escravo. Então o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Lembre-se disso. Quando a tentação chegar, quando o pecado bater a sua porta, lembre-se disso. O meu velho homem morreu. Agora o que vive em mim? É o novo homem, é o Espírito Santo de Deus. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Uma ilustração que nós temos disso na Escritura é quando o povo de Deus saiu do Egito. Eles eram escravos de Faraó, mas Deus enviou Moisés para libertá-los. E Deus queria que eles fossem para a terra de Canaã, a terra da promessa. Mas entre o Egito, a escravidão de Faraó, e a terra de Canaã, a libertação do Senhor, havia um mar vermelho. E eles então atravessam o mar vermelho, vêm os egípcios atrás e são sepultados. Aquela vida de escravidão ficou além do mar, além do mar. Agora na nova terra, eles não mais são escravos de Faraó. Não precisam mais ficar preocupados. Acordar de madrugada e pensar, tenho que fazer 50 tijolos hoje. Acabou. Não mais são escravos. Você não mais é escravo do pecado. E se você já passou pelo batismo, a semelhança do povo de Israel, que passou pelo Mar Vermelho, não convém ficar lembrando da vida que você tinha no Egito, ficar desejando aquilo que você tinha com o velho homem. Ficou para trás. Você agora é nova criação em Jesus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uma vez que agora você foi liberto do pecado, quais são as orientações de Deus para você? Então, estou dizendo aí, 11. 1. Considere-se morto para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Tenha isso bem firme em sua mente, baseado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, e você pela fé também estava lá. Então tenha isso bem firme em sua mente, eu estou morto para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Mas considere-se também vivo para Deus. Então tenha em sua mente, eu sou um morto para o pecado, mas eu sou um vivo para Deus. A segunda orientação do Senhor aí, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Segunda orientação, não deixe o pecado reinar no seu corpo.
Não deixe o pecado reinar no seu corpo. Deus veio ao encontro de Caim. Caim invejava seu irmão Abel. Caim era perverso. Caim intentou assassinar seu irmão. Mas antes que ele fizesse isso, Deus falou para ele: Caim, o pecado está sentado aí na sua porta. E assim com todos nós, irmãos. O pecado fica sentado à nossa porta, esperando a oportunidade para entrar e assentar-se no trono da nossa vida. Mas aqui, Paulo está dizendo, não reine, não deixe mais o pecado assentar no trono da sua vida. Não reine o pecado no seu corpo mortal. Não deixe que o pecado dite ordens. Aqui está dizendo no versículo 12, não deixe que as paixões do pecado governem a sua vida. E como é que essas paixões, esse reino do pecado, se manifesta em nossas vidas? Através dos nossos membros. Então, uma recomendação, versículo 3, ofereça-se a Deus como ressurreto dentre os mortos. Ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Não deixe o pecado reinar em seu corpo. Esse assunto do pecado é muito sério na palavra de Deus. Mantenha aberto. Vamos ler algumas passagens. 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então as paixões do pecado se manifestam em nosso corpo através dos nossos membros. E aqui então ele fala algo muito sério: fujam da impureza, fujam da imoralidade, fujam da imoralidade sexual. Ele diz aqui a preocupação que Deus tem com respeito ao nosso corpo. Irmãos, sabemos que Deus é um Deus triuno. Nós o conhecemos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto para você, de acordo com esse texto, Deus Pai se interessa pelo seu corpo? Você pode tratar o seu corpo de qualquer maneira que Deus não se incomoda? Qual o relacionamento de Deus Pai com o seu corpo? O que Deus Pai tem a ver com o seu corpo? Ele te criou, né? Mas aqui no final diz, versículo 20, fostes comprados por preço. Deus Pai comprou você por preço? Qual preço Deus pagou por você? O sangue de Cristo, a vida de Cristo. Então Deus Pai se interessa sim por seu corpo.
E quando você morrer e virar pó, Deus ainda vai estar interessado no seu corpo? Ou morreu, acabou? Deus ainda está preocupado com o seu corpo? E o que Ele vai planejar para o seu corpo, mesmo que você morra? A ressurreição, está dizendo aqui. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então Deus está sim interessado pelo seu corpo. Deus Filho está interessado pelo seu corpo. Jesus Cristo está interessado pelo seu corpo. Versículo 16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem aqui sabe disso? Quem aqui sabe que os membros do nosso corpo são membros de Cristo? Mas quem leva a sério isso? De quem é a sua boca? Hã? De quem é a sua boca? Então como é que essas palavras estranhas estão saindo daí? De quem são seus ouvidos? Então por que você está escutando blasfêmia? Por que você está escutando coisas que não agradam o Senhor? De quem são esses olhos? Será que a gente sabe disso? Às vezes nós esquecemos disso. Então eu ouço o que eu quero, eu vejo o que eu quero, eu falo o que eu quero. Mas aqui está dizendo muito claro, os nossos corpos são membros de Cristo. A minha boca é de Cristo, os meus olhos são de Cristo. Os meus ouvidos são de Cristo. Então em tudo isso eu deveria santificar a Cristo. Não é qualquer coisa que poderia entrar pelos meus olhos, não é qualquer coisa que poderia entrar pelos meus ouvidos. E não poderia falar qualquer palavra, mas somente aquilo que Cristo falasse ou falaria. E o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem interesse em nosso corpo? Aí no versículo 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Deus, Espírito Santo, também está interessado no nosso corpo. Nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então eu posso pegar esse templo, esse santuário, e levar para qualquer lugar? Paulo aqui está dizendo, eu posso pegar esse corpo, que é corpo de Cristo, e me unir à prostituição, à imoralidade? Versículos 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então você tomaria o seu corpo e entregaria à prostituição? Você venderia o seu corpo para a imoralidade? Você estaria ofendendo o dono do seu corpo, o proprietário, que é Cristo. Apocalipse 4 glorifica a Deus por causa da criação. Apocalipse 5 exalta a Deus por causa da redenção. Quer pela criação, quer pela redenção, nós somos de Deus. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Salvador. Por isso nosso corpo é dele, pertence a ele. Versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então Deus nos libertou do pecado, irmãos, e Ele diz agora, ofereça-se a Deus, entregue-se a Deus, e ofereça a Deus também os seus membros. Ofereça você a Deus, ofereça os seus membros a Deus. Ofereça a sua boca a Deus, ofereça os seus olhos a Deus, consagre os seus ouvidos a Deus, todo o seu corpo, suas mãos, suas pernas, todo o seu ser, todo o seu físico, consagre a Deus. Consagre a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, 22. Foge ao sim das paixões da mocidade.
Então aqui Paulo orienta Timóteo a não enfrentar as paixões da mocidade, a não querer encarar, mas fugir. Foge. Não dê ocasião à carne, foge. Cuidado com a sua carne. Paulo disse a Timóteo, fuja das paixões da mocidade, não precisa enfrentar. Seja como José é tentado pela sua patroa, dias após dia, para se deitar com ela. José não enfrentou, José fugiu. Não tinha ninguém na casa. Poderia pensar, ninguém está vendo, mas José fugiu para não pecar contra Deus. Foge das paixões da mocidade. Então já ouvimos, fuja da imoralidade, fuja das paixões da mocidade. E também 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fuja da imoralidade, fuja das paixões da mocidade, fuja da idolatria. Lá nos 10 mandamentos é muito claro em dizer, irmãos, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Você não pode colocar nenhuma pessoa, nenhum santo, nenhum anjo no lugar que é devido apenas a Deus. Fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Então Deus trata o pecado muito sério. E Ele nos recomenda, não deixe o pecado reinar sobre você. Deixa ele lá de fora, não deixe ele entrar na sua casa não, como Caim deixou. E Caim então, obedecendo o pecado, vai e mata Abel. Não deixe isso acontecer com você. Ofereça-se a Deus, entregue-se a Deus. Você já fez essa oração? Senhor, eis-me aqui, sou teu, eu me entrego a ti. Ofereça os seus membros a Deus. Você já fez essa oração? Senhor, a minha boca entrego a ti, os meus olhos entrego a ti, as minhas mãos, os meus pés, entrego a ti. Me ofereço a ti, ofereço os meus instrumentos, os meus membros, para fazerem justiça. Não obedecerem o pecado, mas para seguirem na justiça. Os nossos membros são de Cristo. Versículo 16, voltando para Romanos 6. Então nós dissemos a verdade, somos escravos. Romanos 6,16. Não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, a quem obedeceis sois servos? Então nós somos servos. Se eu, irmãos, obedeço o pecado, sou servo do pecado, sou escravo do pecado. Se eu obedeço o vício, sou escravo do vício. Se eu obedeço os desejos, sou escravo dos desejos. Ninguém pode dizer, não sou escravo. De uma ou de outra maneira, você é escravo. Você é escravo daquele a quem você obedece. Mas nós dissemos, irmãos, houve mudança de senhorio. Se antes Israel servia a Faraó, libertado da escravidão do Egito, agora Israel serve o Senhor. Se antes servíamos Satanás no império das trevas, agora, irmãos, com a mudança, nós servimos Jesus Cristo em seu reino. Se antes éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Se antes, pela nossa escravidão ao pecado, íamos para a morte, agora, pela nossa escravidão à justiça, nós temos a santificação para a vida eterna. Então, houve mudança de senhorio. Eu gostaria de exemplificar essas verdades na vida de duas pessoas, uma do Velho Testamento e uma do Novo. Vamos para Juízes.
Qual é o juiz mais famoso da Bíblia? Do livro de Juízes? Sansão. Aquele de quem mais se fala, provavelmente é o mais famoso, né? Então, Sansão é aquele que tem maior relatório no livro de Juízes, desde o capítulo 13 até o capítulo 16. Tem até mesmo um capítulo que fala dos seus pais. Então, em Sansão, nós temos uma norma de Deus acerca dos juízes. Sansão é um representante do que era o juiz na época em que, passado a morte de Josué, e o povo ainda aguardava a manifestação de um rei, como é que o povo procedia? Vamos lá para Juízes, capítulo final, aí, Juízes 21. Último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então o que marca essa época dos juízes? Um período em que não há rei em Israel, um período em que cada um é rei de si mesmo. Será que você vive esse período? Há alguém que reina na sua vida ou você faz o que acha mais reto? Ali não havia rei. As tribos estavam estabelecidas, cada uma na sua porção de terra, mas não tinha um comando central. Então cada tribo fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava mais reto. Então se eles não eram sujeitos ao rei, eles eram sujeitos a eles mesmos. Escravos deles mesmos. Se não obedeciam ninguém, obedeciam suas próprias paixões. E isso marca esse período. E será que isso também é característico de Sansão? Certamente. Sansão vai fazer o que acha mais reto. Um outro personagem que eu gostaria de ver com os irmãos está no Novo Testamento, que é Timóteo. Mas agora nós vamos ficar em Juízes, calma lá. Eu só quero ver algumas semelhanças entre Timóteo e Sansão. A palavra Sansão significa raio de sol, ou pequeno sol. A palavra Timóteo significa o que honra a Deus. Ambos, irmãos, foram consagrados desde a meninice. Na verdade, Sansão foi um milagre. A sua mãe era estéril. Foi um milagre de Deus. E desde o ventre ele foi consagrado ao Senhor. Ele era o verdadeiro nazireu. Nazireu de Deus. É nazireu ou narizeu? Nazireu de Deus. Lá em Números 6 fala o que esse nazireu, o que esse consagrado deveria cuidar no período do seu nazireado. Às vezes as pessoas estabeleciam um nazireado. Eu vou ser nazireu, vou ser consagrado a Deus por 100 dias. Eu vou deixar minha barba crescer, meu cabelo. Durante 100 dias, não vou comer chocolate, não vou beber Coca-Cola. Durante 100 dias, eu vou evitar isso, evitar aquilo, não vou assistir televisão. Vou ficar sem Instagram. Você não pode falar isso para o Gerson, não. Não vou ficar... Ele está filmando aqui, gente. A gente está pregando, ele está filmando, está botando no Instagram já. Então, durante aqueles 100 dias, durante aquele período que a pessoa estabelecesse, ele tinha essas regras. Mas o Sansão não tinha um período de dias. Do nascimento dele até a morte dele, ele seria nazireu de Deus. O cabelo dele nunca seria cortado. Ele não poderia participar de nenhum produto da videira. Não poderia beber vinho, não poderia comer uvas. Ele não poderia tocar cadáveres. Esse era o voto que coube a ele, nazireu, um consagrado. Tanto Sansão como Timóteo tinham, irmãos, mães piedosas, mães tementes a Deus. E talvez esse seja um ponto comum que vocês também têm com Sansão, têm com Timóteo.
Talvez a mãe de vocês é piedosa. Talvez a mãe de vocês, assim como aquelas mães, oraram por vocês. A mãe de Sansão, a Bíblia não nos diz o nome. A mãe de Timóteo já diz. Ambos, Sansão e Timóteo, foram objetos de profecia. Havia profecia sobre a vida deles. Ambos eram possuidores de dons espirituais. O Espírito Santo agia na vida daqueles homens. Houve uma ação de Deus na vida de Sansão, na vida de Timóteo. Mas agora vamos verificar, primeiramente, Sansão. Versículo 5 do capítulo 13 de Juízes, por favor. Juízes 13, 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então Sansão era nazireu. Quando nós olhássemos para a cabeça de Sansão, o que nós iríamos lembrar? O voto de Sansão, o nazireado, consagrado desde o seu nascimento. Isso é diferente conosco? Você que recebeu Jesus, no dia que você recebeu Jesus, você não foi consagrado? Para agora, até a sua morte, você viver separado para Jesus, santificado para Ele? Certamente. Capítulo 13, versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então ele era abençoado. Assim também nós, irmãos. Desde o nascimento, desde que o Espírito Santo nos gerou, nós somos abençoados. Versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estaú. Eis aí um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, instigado pelo Espírito Santo. Assim também conosco, irmãos. O Espírito Santo foi nos enviado para nos conduzir a Cristo, nos conduzir a toda a verdade. A palavra diz, andai em espírito, jamais vocês satisfarão a vontade da carne. Mas agora, pela Escritura, qual foi a primeira frase de Sansão? Qual foi a primeira frase que Sansão falou? Vamos lá para o Evangelho. Mateus, marca aí, vamos voltar. Mateus capítulo 3. Quais as primeiras frases que Jesus diz, escrita nos Evangelhos? Em Mateus capítulo 3, 15, mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Primeira frase de Jesus no Evangelho de Mateus. Nos convém cumprir toda a justiça. Qual a primeira frase de Jesus em Marcos? Marcos capítulo 1, versículo 15. Então Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, de acordo com Marcos, o que foi escrito, deixado para nós, a primeira menção, arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas, qual foi a primeira expressão de Jesus? Foi quando ele tinha 12 anos de idade. E seus pais, preocupados, foram procurá-lo em Jerusalém e o encontram no templo. Lucas 2,49. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então essas primeiras expressões nos mostram qual a ocupação de Cristo. Jesus Cristo estava ocupado, irmãos, com a justiça, com arrependimento,
pregação do arrependimento. E aqui com 12 anos de idade, Jesus Cristo está dizendo acerca dos negócios do Pai. Com 12 anos de idade, adolescente, ele está preocupado com a casa do Pai, com as coisas de Deus. E você está preocupado com o quê? Ah, mas eu já passei dos 12 anos. Mas hoje, quais são as suas preocupações? João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Antes disso, versículo 35. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O que você busca? Então essa é a pergunta de Jesus, a primeira frase dele em João. Então Jesus pergunta para você: o que você está buscando? O que você está buscando? Ah, Senhor, eu quero ser famoso, ganhar muito dinheiro. Pode ser metade do que o Neymar ganha. Você é tão famoso quanto ele. Tem alguns que buscam isso, né? Quero glória, quero fama. Mas o que você está buscando? Busque Jesus. Então aqueles discípulos buscaram Jesus e Jesus disse: Vinde e vede. E naquela tarde permaneceram com Jesus. Então essas foram as primeiras expressões mencionadas nos evangelhos de Cristo. Mas qual a primeira expressão mencionada de Sansão? Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Versículo 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Primeira frase: vi uma mulher. Isso que marca a vida de Sansão. Cobiça dos olhos. Vi uma mulher. O Espírito Santo deixou isso registrado. Embora Sansão sendo consagrado ao Senhor externamente, havia sim o sinal da sua consagração, havia o sinal do seu voto, mas no coração não era consagrado. O que marca a vida de Sansão, a cobiça dos olhos. Capítulo 16 de Juízes, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E daí, qual o problema de ter visto a prostituta? Versículo 1. E coabitou com ela. Essa é a marca desse homem. Cobiça dos olhos. Mas em Romanos nós lemos, irmãos: ofereça-se a Deus. Sim, ele era oferecido a Deus, ele era um nazireu. Mas também ofereça os seus membros. Ofereça os seus olhos a Deus. Não era essa a preocupação de Sansão. Onde os seus olhos queriam ser colocados, ele colocava. Os seus olhos eram conduzidos pelas suas paixões. Então ele se une, aqui no capítulo 16, àquela prostituta. Lá em Romanos nós lemos: uma vez que você foi libertado do pecado, é para você fazer o quê? Servir a justiça. Algumas vezes na sua vida, Sansão experimentou livramento do Senhor? Sim, irmãos, grandes livramentos. Juízes capítulo 15, versículo 9. Aqui na minha Bíblia diz: os homens de Judá amarram Sansão. Homens do seu próprio povo o amarraram para entregarem-no aos filisteus. Versículo 14. Juízes 15, 14.
Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste grande salvação, morrerei eu agora de sede? Cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel dos dias dos filisteus 20 anos. O Senhor aqui, irmãos, o livrou dos filisteus. Podemos comparar os filisteus ao pecado. Sansão teve grande libertação do pecado. E o que ele faz depois de ser liberto do pecado? Aqui Deus deu para ele grande livramento, com uma queixada de jumento, diz aí, versículo 15, achou uma queixada de jumento ainda fresca. O que significa isso? Jumento, queixada de jumento ainda fresca. Tinha morrido há muitos dias? Já tinha ressecado? Já tinha tirado toda a umidade? Ainda estava fresco. E quem era esse jumento? Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Quem que Deus usou para matar 1000 filisteus? A queixada de jumento. Mas quem que estava usando o jumento, a queixada do jumento? Quem estava agindo como jumento? A Bíblia diz, irmãos, não sejais como jumento, sem entendimento. Pela concupiscência dos seus olhos, Sansão vai se envolver em dificuldades, em problemas. Mas Deus ainda assim o liberta. Diz que a queixada ainda era fresca. Ainda há possibilidade de Sansão endireitar os seus caminhos. Ele recebeu libertação dos filisteus, libertação dos pecados. Você foi livre dos pecados, você foi livre dos vícios. Qual é a orientação do Senhor para você agora? É para você brincar com os pecados? É para você novamente tentar o Senhor? Vou lá mais uma vez e ficarei liberto. O Senhor não vai me deixar só, o Senhor não vai me abandonar. Assim pensava Sansão. Libertado do pecado, ele se fez servo da justiça. Aqui no final do capítulo 15, versículo 20 diz: Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Foram muitos anos. 20 anos é muitos anos. O sacerdote Eli julgou Israel quantos anos? 40 anos. Sansão poderia ter julgado Israel muitos e muitos anos. Sansão poderia ter usado todo aquele dom de Deus, aquela força que o Espírito Santo lhe dava para o bem de Israel por mais e mais anos? Poderia, irmãos, mas foi desperdiçado. Talvez isso pode acontecer com vocês. Não façam isso. Não desperdicem o dom de Deus, o dom que Deus deu para vocês. Não interrompam, não cessem antes da hora o mover de Deus na sua vida. E o que Sansão faz depois de ser liberto? Então, capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Sansão já tinha tido um problema com uma mulher filisteia. Agora ele vai arranjar problema com a prostituta. E coabitou com ela. Coríntios diz, irmãos, eu não posso pegar o meu corpo e se unir a uma prostituta. Não posso me entregar à prostituição, à imoralidade sexual. Versículo 2. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram, às escondidas, na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio.
pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-a para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Então, sendo cercado pelos filisteus, à meia-noite, Sansão acorda, senhor de si, dono da situação, vai lá no portão da cidade e arranca as portas da cidade. Arranca as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, coloca aquelas portas nos ombros e vai até o cimo do monte que olha para Hebrom. Alguém diz, irmãos, que isso aqui distava 60 quilômetros. Então foi um espetáculo. Ele pegou aquelas portas. Quanto pesava aquelas portas? Quanto vocês acham que pesava? Hoje, aqueles halterofilistas mais fortes conseguem levantar quantos quilos? Tem uns que são bombadões, né? Mas não tem força. Mas aqui, o mais forte, quantos quilos que levanta? Meia tonelada, 500 quilos. E ele consegue carregar 10 metros? 100 metros, 1 quilômetro. 60 quilômetros. Essas portas aqui, irmãos, alguém disse que pesavam de 1.800 quilos a 2.200. Eu sou, Sansão podia pensar, eu sou... Quando Sansão olhava lá no espelho, que pose que ele fazia? A gente imagina. Que pose, Benjamim? Mas ele não era musculoso, não. Ele não era musculoso. Ele era um homem comum. Havia um segredo nele. E os filisteus querem descobrir, mas de onde que vem essa força? De onde que vem essa força? Então quem que eles vão contratar para descobrir o segredo dele? Capítulo 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de pratas. Naquele relacionamento de Sansão com Dalila, o que movia Sansão para com aquela mulher? Ela se afeiçoou. Ele se afeiçoou a ela. Ele tinha sentimentos para com ela. E gostava dela. Mas o que ligava Dalila a Sansão? Interesse. Os príncipes dos filisteus dispuseram a pagar 1.100 ciclos se ela descobrisse o segredo. 5 vezes 1.100, 5.500. Então o que unia aquele relacionamento daquela mulher para com aquele herói? Para com aquele famoso? Você já viu? Tem uns famosos tão feios, mas feio. E tem umas mulheres tão bonitas, apaixonadas por eles. O que fazia Dalila apaixonar por Sansão? Dinheiro. Ela tinha interesse. E Sansão, então, vai ser enganado por ela. Sansão vai revelar o segredo. Capítulo 16. Sansão descobre o segredo e fala que ele era forte porque ele tinha o nazireado. Se alguém cortasse os seus cabelos, ele então seria normal, como homem normal. E Dalila então entrega, vem o filisteu, rapa a cabeça de Sansão. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela:
Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Sansão tratava aquela situação como brincadeira. Toda vez que Dalila queria descobrir o seu segredo, ele achava que aquilo era uma brincadeira, um desafio. Ele zombava. Então ele acordou do seu sono pensando: vou me livrar de novo. Cuidado, irmãos, não brinque com o pecado. Não pense, vai ser só mais essa vez e eu vou sair livre. Não é assim. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então o que dava força para Sansão? Não era o seu cabelo, era o Senhor que estava nele. O seu cabelo lembrava a consagração que ele devia dar a Deus, o seu nazireado. Mas era Deus que lhe dava força. E nesse momento, Deus se retirou dele. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Então, se o problema de Sansão é a concupiscência dos olhos, aí mesmo ele vai ser atingido. Os inimigos o cegam, furam seus olhos. Eis agora o nazireu cego, servo do Senhor, zombado. Fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, virava um moinho no cárcere. Isso é papel de quem? Quem que deve moer? Quem que deve girar o moinho? Um homem ou um animal? Hoje nós temos motor, né? Mas naquela época, um animal. Que triste, irmãos. O servo do Senhor fazendo um papel de uma besta. Não sejais como jumento, servindo como animal de carga, girando um moinho no cárcere. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Mas ainda assim há oportunidade da parte de Deus. Deus concede misericórdia aos seus servos. O que Deus nos oferece, irmão, se porventura nós pecarmos? Temos um advogado junto a Deus, e se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Os cabelos voltaram a crescer. E Sansão então vai ser levado para um palácio, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. É verdade isso, irmãos? É verdade que Sansão foi derrotado pelo Deus dos filisteus? Dagom é mais forte do que Jeová? Não é, irmãos. Mas infelizmente, essa foi a narrativa. Esse foi o testemunho dado naquele momento por Sansão. Os Deus dos filisteus venceram o Deus de Israel, entregando Sansão. 24. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Sansão dando oportunidade, irmãos, para idolatria dos filisteus. 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão, para que nos divirta. Então aquele homem que era consagrado a Deus, agora é motivo de chacota, é espetáculo. E ele, além de ter servido como um animal, moendo, agora vai servir como palhaço. Palhaço. E os filisteus zombando dele. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra.
Agora ele vai oferecer os seus membros para a justiça. Deus vai vindicar a sua glória. Deus não se deixa zombar. Os filisteus estão zombando do Senhor. E Deus vai usar Sansão como instrumento de justiça. Ele vai destruir aquela casa. Versículo 30. E disse: morra eu com os filisteus. Infelizmente, durante a sua vida, ele viveu como se fosse um filisteu. Agora, infelizmente, na sua morte, também está sendo identificado com eles. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte, dos que o mataram na sua vida. 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no. Subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele há 20 anos. Então, o que marca Sansão, nós já dissemos, a concupiscência dos olhos. E se você estudar detalhadamente, verá que a expressão desceu, 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 faz parte do histórico de Sansão. Aqui no final, capítulo 16, versículo 31, diz: então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá. Essa é a história de Sansão, descida após descida. A palavra diz, irmãos, uma vez que você foi libertado, aproveite a liberdade que o Senhor te deu e sirva a justiça. Então, uma vez ele foi libertado, quando ele estava amarrado pelos judeus, foi libertado e matou 1000 filisteus. Não aproveitou a oportunidade. Outra vez ele foi libertado, quando Deus deu força para que ele arrancasse as portas da cidade e levasse lá, voltando aí, abre aí 16, 3, levasse lá para o cimo do monte, que olha para Hebrom. Deus deu libertação para ele. Deus o libertou de Gaza, da cidade sitiada, cercada. E ele foi até o cimo do monte e olhava para Hebrom. Mas ele aproveitou essa libertação? Não. Depois disso que ele desceu, foi ao vale e encontrou Dalila. A palavra faz questão de dizer, ele levou aquelas portas até o cimo do monte que olha para Hebrom. O que Hebrom significa? Comunhão. Talvez você estava em pecado, Deus te deu libertação, para que você agora busque a comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas Sansão não aproveitou. Não aproveitou essa situação. E então foi para a sua morte. Agora vamos para Timóteo. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Timóteo é sincero. Juntamente com sua avó e sua mãe, eles criam em Jesus Cristo. Criam com uma fé sem fingimento. Irmãos, irmã, seja sincero. Olhe, talvez você pode olhar para sua mãe, para sua avó, e elas têm uma fé sincera. E você deveria continuar nessa mesma fé sincera. Como nós já dissemos, talvez a sua mãe está orando por você. Não despreze o amor que sua mãe tem por você, a dedicação que sua mãe tem por você, a preocupação que sua mãe tem por você, orando por você. Então, Lóide
a avó, Eunice a mãe, encaminharam Timóteo na fé. Versículo 6: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Assim como Sansão, Timóteo tinha dom de Deus. A força de Sansão, irmãos, manifestava a qualquer hora. Quando é que a força de Sansão se manifestava? Quando ele, Sansão, exercia a sua fé. O nome de Sansão está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, naquela lista que nós chamamos os heróis da fé. Então Sansão Sansão exercitava a fé no dom que Deus tinha dado. Ele tinha uma palavra de Deus, uma profecia: você começará a libertar Israel. Ele acreditava nisso. E ele exercitava então a sua fé, e a força e o poder de Deus manifestava na sua vida. Assim também Timóteo deve fazer com que o dom de Deus se manifeste na vida dele. Então você também, você que recebeu um dom de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo deu dons a cada um. Exerça esse dom que Deus te deu. Capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se no momento de crise, Sansão vai manejar do jumento lá, como é que é? A queixada do jumento. Timóteo é chamado: maneje a palavra de Deus, maneje a palavra da verdade, que dá vitória. 16. Evita igualmente os falatórios, inúteis e profanos. Então, a Bíblia diz, irmãos, ofereça os seus instrumentos, ofereça os seus membros como instrumento de justiça, ofereça a sua boca como instrumento de justiça. Era para Timóteo ficar usando a sua boca para falatórios, para conversa fiada? Por que a gente gosta tanto de conversa fiada? Timóteo, evita. Não use a sua boca para falatórios inúteis e profanos. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Cuidado com o que você fala. Ofereça a sua língua para a santidade, para a santificação. Porque há palavras que ferem, palavras que corroem. Aqui Paulo diz que há certa linguagem que é semelhante a câncer. Evita esse tipo de palavreado. Capítulo 2, 22, já lemos, vamos ler de novo. Foge outro sim das paixões da mocidade. Sansão não atentou para isso. Sansão diz: viu uma mulher e é ela que eu quero. E os pais perguntaram: mas Sansão, não existe alguém para você namorar no meio do seu povo? Não quero saber de nenhuma crente. Não quer saber de crente, não quer saber namorar crente, não. Eu quero namorar um mundano. Os pais ficaram contrariados. Para Timóteo, Paulo diz: foge das paixões da mocidade, foge. Sansão não fugia. Sansão se considerava dono da situação e se entregou à sensualidade, a ponto de que aquela cobiça, aquela sensualidade levaram-no à morte. Levaram-no à cegueira, posteriormente à escravidão e morte. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses são os nossos dias, irmãos, tempos difíceis. E por que os tempos serão difíceis? Porque existe ameaça
de guerra nuclear. É por isso? É porque a China, porque os Estados Unidos está impondo tarifas, está provocando guerra? É isso que torna os dias difíceis? Não é isso que está falando aqui. O que torna os dias difíceis é a situação dos homens. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, conforme Paulo diz, irmãos, aquele a quem você obedece, você é escravo. Os homens dos últimos dias obedecerão o seu ego. Aqui diz, os homens serão egoístas, no original, filautos, alguém que ama a si, amantes de si, serão escravos de si mesmos, egoístas. Os homens serão escravos do dinheiro, diz aí, serão avarentos. No original, filarguros, amor à prata, amor ao dinheiro. Os homens serão escravos do dinheiro, os homens serão escravos dos prazeres. Aí no versículo 4, mais amigos dos prazeres, ou hedonistas. Os homens serão hedonistas. Amigos dos prazeres. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Quem são esses que têm forma de piedade, mas negam o poder? Em qual contexto esses homens são encontrados? Lá no mundo ou na casa de Deus? Paulo está dando orientação para Timóteo acerca daqueles que se dizem irmãos, daqueles que têm aparência de santidade e piedade, mas não têm poder. Tendo forma de piedade, mas não têm poder. Quando os cabelos de Sansão foram cortados, Sansão pensou, eu ainda tenho poder, mas não tinha poder mais. Eu ainda sou nazireu, mas não tinha mais o poder. Foge também destes. Foge também destes. Ah, mas eu sou amigo de todo mundo. Irmão, você não tem que ser amigo de todo mundo, não. Irmã, você não tem que ser amiga de todo mundo. Ah, o sujeito é mau, mas ele é meu amigo. Ele é ladrão, mas ele é meu amigo. Ele é trapaceiro, mas ele é meu amigo. Eu não posso deixar meu amigo. Foge também destes. Cuidado com essas companhias. Foge dessas companhias. Capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, irmãos, são aqueles magos que queriam enganar Faraó ou resistiam a Moisés para que o povo de Deus não fosse libertado do Egito. Moisés fazia um milagre, eles vinham e imitavam. Mas eram falsos mestres, falsos profetas, falsos sinais. Aí Moisés fez piolho, e eles não conseguiram. E eles disseram, isso é dedo de Deus. Moisés mandou uma praga de doença na pele. Esses Janes e Jambres pegaram essa doença. Aqui diz, esses homens enganam e são enganados. Então, irmão, fique com a palavra de Deus, fique do lado de Moisés, não fique do lado de Janes e Jambres, não fique do lado dos falsos. Nos últimos dias haverá falsos mestres, falsos profetas, homens que negarão a palavra de Deus. Escolha a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Esses homens, na sua insensatez, diz aí versículo 9, não irão avante. A sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando então eles ficaram leprosos, ou a sua pele foi marcada. Ali mostrou que eles eram embusteiros. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os justos jamais serão desamparados, mas os falsos irão de mal a pior. Aqueles que servem o pecado irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Talvez muitos de vocês aqui, desde a meninice, já conhecem a palavra de Deus, já conhecem a Bíblia. Talvez muitos de vocês frequentaram escola dominical, escolinha, foram ensinados desde a infância. Então a orientação para vocês, permaneçam nisso. Permaneçam, não abandonem. Ah não, mas agora eu entrei na faculdade, agora eu sou um livre pensador. Não faça isso. Permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Você não aprendeu de Janes e Jambres, você aprendeu de Moisés, você aprendeu de servos de Deus, você aprendeu do seu pai e da sua mãe, homens e mulheres tementes a Deus. Versículo 5, que desde a infância sabes as sagradas letras, você aprendeu da Bíblia, que é fiel e verdadeira, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, terminando. Uma vez que você foi feito servo da justiça, a palavra de Deus diz para você, ofereça-se a Deus. Timóteo, ofereça-se a Deus. A palavra orienta, ofereça também os seus membros a Deus. Ofereça os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca a Deus. Como é que Timóteo poderia oferecer os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, a sua boca a Deus? Oferecendo-se, aplicando-se à Escritura. Ofereça, irmão, os seus olhos para ler a Bíblia. Ofereça sua mente para pensar nas coisas de Deus. Ofereça seus ouvidos ouvindo a palavra de Deus. Ofereça sua boca pregando a palavra de Deus, evangelizando, falando do Senhor. Ofereça os seus instrumentos como instrumentos de justiça. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Nós vamos fazer uma oração de consagração. Você pode aí pensar, dizer consigo mesmo amém, se concorda. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, tão grande salvação. Agradecemos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Agradecemos a Ti, Senhor, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E juntamente com Cristo, Senhor, nós morremos. Também agradecemos pela ressurreição de Jesus no terceiro dia. E juntamente com Cristo, Senhor, ressuscitamos. Pai, agradecemos, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou por cada um de nós. E agora, Senhor, como diz a palavra do Senhor, nos oferecemos a Ti. Ó Senhor, toma o nosso ser, toma a nossa vida, Senhor. Use-a, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Também oferecemos a Ti, Senhor, os nossos membros, Senhor, o nosso corpo, para servirem a justiça. Oferecemos a Ti, Senhor, nossos olhos, nossa boca, Senhor, nossos ouvidos, nossas mãos, nossas pernas, todo o nosso corpo, Senhor, para ser usado pelo Senhor como vaso de honra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa aqui, Senhor, cada coração. Que essa palavra não seja retirada, Senhor, por Satanás, mas que ela, entrando, Senhor, nessa boa terra, nesse coração,
bom e reto que recebeu possa frutificar. Em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Amém.